Kuna matimba ya kuchinja silo, kuna matimba yotakusha silo, kuna matimba yotacha shive swanga. Akunene na temba ndisanchi wile, nditangela Yesu oh. Ikubayena ufile matangwini yanga. Kuna matimba yokuchinja silo, kuna matimba yotakusha silo, kuna matimba yosata shive swanga. Akunene na temba ndisanchi wile, nditangela Yesu oh. Ikubayena ufile matangwini yanga. Lokonzi hunza mikarato, lokonzi wela kobenwarifo, nilokonzi la, nilokonzi elantamu. Gati ya shona shinyepana, yanzinyika tamo. Ikubayena ufile matawini yanga. Lokonzi hunza mikarato, lokonzi wela kobenwarifo, nilokonzi rila, nilokonzi elantamu. Gati ya shona shinyepana, yanzinyika tamu oh. Ikubayena ufile matangwini yanga. Kuna matimba ya kuchinja silo, kuna matimba ya kuchinja silo, kuna matimba yosata shive swanga. Akunene da temba ndisanchi wile, nditangela Yesu. Ikubayena ufili matawini yanga. Recebais, amados, em nome de Jesus Cristo, para todos aqueles que nos acompanham, a todo mundo, aqueles que nos acompanham via redes sociais, WhatsApp, Facebook, YouTube. Na nossa conta, na nossa página no YouTube é IM, Deus Conosco. Entra no YouTube, escreve IM, Igreja Evangélica Emmanuel, Deus Conosco. IM com letras maiúsculas e Deus Conosco com letras minúsculas, com o D maiúsculo. Muito obrigado a todos que nos acompanham da Alemanha. Alemanha, Matilde, Deus te abençoe. Os que nos acompanham de Portugal, Inês, Matus, Ronaldo, família Jaló, sejam cumprimentados. Os que nos acompanham de Moçambique, Ministério Emmanuel, Deus vos acompanhe. E outros nossos queridos irmãos que nos acompanham em todo o mundo, seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito é para todos sempre. Nós queremos ouvir a palavra do nosso Deus. Nós sabemos que estamos nesta correria, pregando via YouTube, via redes sociais. Nós sabemos todos o que se passa a nível mundial.
Nós queremos ouvir a palavra de Deus no livro de Romanos 8. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos 8. A palavra diz o seguinte: a nova vida debaixo da graça. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esta é a palavra que Deus nos concedeu hoje. Vamos neste momento orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, louvado seja o teu nome. Neste momento, Pai, queremos ouvir a tua palavra. Pai da glória, permita que essa palavra chegue a todo mundo. Permita, Senhor, que todos que forem tocados com essa palavra sintam-se, Papá, convertidos, que essa palavra converta, que essa palavra convença. Esse é o trabalho do Espírito Santo, não nosso. Papá, obrigado por tudo, obrigado pela ocasião, obrigado pela oportunidade, obrigado pela vida, obrigado por esta palavra que o Senhor quer dar nesta noite, Papá, em nome e no sangue de Jesus. Amada igreja noiva do Cordeiro, o Satanás é um inimigo astuto, um inimigo esperto. Ele usava a esperteza desde o Jardim de Éden e vai continuar a usar a mesma esperteza. Ele viu que a igreja estava a crescer a um nível invejoso. O inimigo começou a ver que a igreja está a crescer, está num patamar que não dá para nada. Ele quis trazer um meio de separar o povo de Deus. O povo de Deus somente estar a pensar em outra coisa. Hoje, meus queridos irmãos, não se fala de outra coisa se não for essa pandemia que está a dizimar o mundo. E o inimigo alegra-se com isso. O povo, quando acorda, somente pensa nessa tribulação. O povo de Deus já não pensa na palavra de Deus. O que se prega hoje é o inimigo em vez da palavra de Deus. A palavra de Deus vem nesta tarde hoje dizer que não há nenhuma condenação para todos aqueles que estão debaixo da graça de Cristo Jesus. Que graça é essa, meu querido amado, que está sentado aí com tua família, que o apóstolo Paulo diz aqui nesta carta ao povo que estava em Roma, ou à igreja que estava em Roma. Quando nós vemos a nossa Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 16, 17, Deus deu um mandamento a um casal, Adão e Eva, e esse mandamento foi o seguinte: Adão e Eva, é que de todo o fruto da árvore desse jardim que existe, é para o vosso mantimento, vocês comem, façam tudo o que quiserem, mas da árvore do bem e do mal não comem, está ali no meio do jardim, não aproximem. Este foi o mandamento que Deus deu ao casal Adão e Eva. O primeiro mandamento foi este: multipliquem, frutifiquem e enchem toda a terra. Veja só quando o homem deixou de se multiplicar, veja só quando o homem deixou de se frutificar, quando o homem deixou de fazer o mandamento de Deus. Em Gênesis 11, nós vimos o homem começando a construir torre, querer estar no mesmo prédio, querer estar no mesmo lugar, enquanto a palavra de Deus foi essa: enchei toda a terra. Essa terra toda é para vocês, enche. Mas o homem, pela, não sei se desobediência, por querer se colocar no lugar de Deus, o homem fez uma torre de Babel, e as pessoas queriam viver no mesmo lugar. Então Deus confundiu as línguas e imediatamente se espalharam, pois o propósito de Deus era que se enchesse toda a terra. O segundo mandamento foi esse de: naquela árvore ninguém deve chegar, naquela árvore não poderiam aproximar. Mas o inimigo é astuto, ele é esperto, meu querido irmão, ele não desiste. Há pessoas que pensam que o casal, ou a Eva, só teve a tentação num único dia apenas. Não. O inimigo acredita que foi no primeiro dia, tentando Eva, não conseguiu, foi no outro dia, terceiro dia, quarto dia, até chegou aquele dia que o inimigo disse: come. E se você comer,
do fruto desta árvore, ei, vais ter uma visão ampla, vai ter um conhecimento amplo, vai ter uma sabedoria ampla, você vai ser que nem Deus. Veja, eu que sou serpente, estou a falar, imagina você que é pessoa. Então a Eva quis dar volta, a palavra diz que a árvore, o fruto que estava na árvore era desejável, o fruto que estava na árvore era boa, hein? O fruto que estava naquela árvore não era um fruto feio, não. Era um fruto bonito, desejável, lindo, que ao ver a pessoa começava a derreter. Então o inimigo, quando ele quer trazer quando quer derrubar um homem de Deus, quando quer derrubar uma igreja, quando quer derrubar um casamento, ele nunca vai trazer uma coisa podre. Ele sempre vai trazer uma coisa bonita. A trazer-te um homem bonito. E tu vais ver aquele homem bonito, charmoso de fora. Mas lá dentro, o caráter dele não tem nada de beleza, só quer destruir teu lar. O inimigo vai trazer-te uma mulher bonita, uma mulher espetacular aos teus olhos, como Sansão, que disse que papai, houve uma mulher que agradou os meus olhos. O inimigo é assim, ele traz coisas bonitas. Nunca vai trazer um maço de cigarro com um pulmão podre, não. Ele vai trazer sempre coisas bonitas para enganar o homem. Ele sempre vai trazer uma média de cerveja lá com semblante de uma mulher. Veja só, nas discotecas, nos muros das discotecas, o que se desenhou lá? Desenhou-se lá mulheres peladas. Desenhou-se lá mulheres de saias pequenas. Então, o que passa na cabeça do homem é que neste lugar, toda mulher que entra aqui é pelada. Então, o homem quer chegar lá ver aquele tipo de coisa. Então, o inimigo sempre, quando quer destruir a vida de alguém, sempre vai trazer uma coisa bonita. Sim. Vai trazer uma pessoa muito bonita, vai trazer um presente muito bonito, vai trazer uma sedução muito bonita, até conseguir destruir o homem. Veja lá, a serpente não era essa serpente nojenta que nós vemos hoje. Era um animal brilhante, bonito, tinha um nome bonito. Então ele seduziu o homem. Esta mensagem para ti, pastor, evangelista, diácono, apóstolo, para quê? Eu não sei qual a posição que tu ocupas. O inimigo sempre vai criar todas as condições para te tentar te destruir. Aquela mulher que tu esteja apaixonado com ela dentro da igreja enquanto tu és casado, é o plano do inimigo. Aquele homem que esteja apaixonado dele dentro da igreja enquanto tu és casado, é o plano do inimigo. Quando você vê ele aos teus olhos, quando você vê ela aos teus olhos, é muito bonita essa pessoa. Mas este é o plano do inimigo. Veja, a partir do momento que casal comeu da árvore que não deveriam comer, abriram-se os olhos. Viram que estavam sendo enganados. Então, todo homem, toda mulher, toda pessoa só vê a verdade quando já houve a consumação do pecado. Aí, a visão quando se abre, é daí que aparece a nudez. A palavra diz que eles descobriram que estavam nus. É daí que aparece a vergonha. Aí a vergonha depois vai aparecer no momento em que você já dormiu com ela. A vergonha aparece. Eu sou um pastor, mas não sou pastor de nada, eu não mereço mais nada, não mereço mais ministrar, eu já não mereço. A vergonha num homem de Deus, numa mulher de Deus, aparece depois da consumação do pecado. Então, o primeiro mandamento foi esse: multipliquem e encham toda a terra. O segundo mandamento era de que deveriam se multiplicar e não aproximar da árvore. Mas quanto mais a pergunta é essa da Eva, por que eu não posso aproximar da árvore? Quanto você diz ao tua filha, ao teu filho, durma às 18 horas? A pergunta é, por que papai me manda dormir às 5? Por que mamãe me manda dormir às 18? Por que mamãe me manda dormir às 20? O que se passa lá? Então a criança acaba querendo ver o que se passa na rua. Acaba saindo, ela é engravidada, ela é engravida. Por quê? Ela aparece aquela pergunta, por que me mandam eu esconder isso? Então, quanto mais se manda alguém fugir do pecado, mais ao encontro do pecado a pessoa vai. Então a Eva foi ao próximo do pecado, foi ao próximo da árvore, e lá o inimigo conseguiu destruir. É por isso, amado irmão, pai e mamãe, andem juntos, não se separem. Estejam juntos em bons e maus momentos. Estejam sempre juntos. Porque no dia que vocês se separarem, o inimigo sempre vai pegar alguém de vocês dois e vai dizer,
vai dar tua esposa a comer. A partir daí, vocês vão ter que querer se esconder. Veja lá, os grandes homens de Deus que nós conhecemos na praça. Quando nós encontramos eles embriagados, quando ele nos vê a vir de longe, a tendência é de se esconder atrás da baraca. A tendência é de se esconder atrás de uma árvore. A tendência é de se esconder atrás de uma casa. Assim Adão fez. Foi se esconder atrás de uma árvore, quando viu que cometeu um grave pecado. Todo mundo, quando comete pecado, a tendência é de se esconder. Mas aquele que anda na luz não está preocupado em se esconder. É por isso que qualquer pessoa que namora com a esposa do outro, a tendência é de se esconder. Qualquer pessoa que amantiza com outra pessoa, a tendência é de se esconder. Parecem gatos. Mas aquele que namora um casamento oficial, que os pastores sabem, a família sabe, anda na luz, não esconde nada. A partir do momento em que a Eva comeu a árvore, ela foi trabalhar para aquele trabalho. E foi trabalhar para aquele trabalho e teve o salário dela, salário do pecado e a morte. A palavra diz em Romanos 4, versículo 4. Pois aquele que trabalha espera receber o salário no final do mês. Aquele que trabalha para Satanás espera receber salário de Satanás. Aquele que trabalha para Deus, meu querido irmão, espera receber o salário de Deus. Porque pecaram, foram destituídos da glória de Deus. A palavra diz em Romanos 23, Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram, por causa do pecado adâmico, todos nós ficamos destituídos da glória de Deus. Quando o casal pecou no jardim de Éden, Deus lhes destituiu da sua glória. Deus lhes tirou da sua glória, Deus lhes expulsou. Eles passaram a não ver mais a glória de Deus. Deus passou a não lhes visitar mais. É por o salário do pecado é que é a morte. Qualquer pessoa que comete o pecado, Deus já não lhe visita mais. Aqueles sonhos que tinha, aquelas revelações que tinha, aqueles dons que tinham, já não tem mais a visita de Deus. Por causa do pecado é que ele afastou de Deus. É, amado. Você tinha dom de cura, tinha dom de discernimento, tinha dom de X, mais aquilo. Mas por causa do pecado que te afastou da glória de Deus, tudo está na água abaixo. A palavra diz em Romanos 3, versículo 23, estamos destituídos da glória de Deus porque todos pecaram. O pecado adâmico trouxe a destituição de Deus. Deus ficou irritado. Deus ficou chateado por causa do pecado de Adão. Sim. Deus ficou desprogramado. Sim. Deus ficou irritado. Por causa do pecado de Adão. O teu pecado, meu querido amado, fere o coração de Deus. O teu pecado, minha querida irmã, fere o coração de Deus. Ele está lá, mas fica irritado. Ele fica chateado. Mas o plano de Deus, depois do pecado, qual era? Era que todos nós moréssemos. Era que nós todos fôssemos dominados por Satanás. Não. Há pessoas que dizem, mas pastor, por que Deus colocou a árvore do bem e do mal? E por que Deus expulsou o casal lá do jardim? Deus colocou aquela árvore, por quê? No céu houve uma guerra entre ele e o Lúcifer. O Lúcifer era um animal, era um anjo da luz, era um anjo lá nos céus. Deus amava Lúcifer. Ele quis estar acima de Deus. Quando quis estar acima de Deus, começou a enganar o outro. Andava a dizer a cada um, meu querido irmão, esse Deus aqui quer que nós todos lhe adoremos. Ele obriga as pessoas a lhe adorar. Então Lúcifer disse aos anjos, esse Deus é um Deus tirano. Mas o nosso Deus não é um Deus tirano. Ele não obriga ninguém a lhe adorar. Então Deus coloca lá no jardim, depois de expulsar Satanás do céu, coloca no jardim 2 árvores de conhecimento do bem e do mal e uma árvore da vida eterna. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal estava a dizer, olha, nessas 2 árvores, o significado daquelas 2 árvores é o livre-arbítrio, em que a pessoa vai escolher se vai comer aquilo que Deus não lhe mandou comer. Está a desobedecer a Deus. Se vai se aproximar, fazer aquilo que Deus não lhe mandou fazer, está a desobedecer a Deus. Então Deus coloca aquelas árvores que mostram o livre-arbítrio que o ser humano tem.
Há pessoas que dizem que não é árvore. É árvore, sim. É maçã, não sabemos. É banana, não sabemos. Há outros que dizem que é sexo. Não. A palavra diz, não aproximem da árvore nem toquem na árvore. Quem pode tomar banho e não tocar? Nada de sexo. Deus abençoou o casal em Gênesis 1 e disse, multipliquem e frutifiquem e enchem toda a terra. E no capítulo 2, ele diz outra coisa. No capítulo 3, ele diz outra coisa. Começa a explicar aquilo que aconteceu no capítulo 1. Ele disse, não toque na árvore, não toque no fruto. Não falou nada de sexo. Então Deus expulsa o casal do jardim para não comerem a árvore a árvore da vida eterna. Por quê? Porque o casal Adão e Eva haverá de comer aquela árvore e ter a vida eterna no pecado. Então Deus decide tirar o casal dentro do jardim para estar fora. Porque se tivessem comido, até hoje o mundo teria a vida eterna para a morte. E o inimigo, Satanás, saísse vitorioso. Mas como Deus não quis ser vencido por Satanás, a palavra diz no livro de Romanos 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte. Nós vimos em Romanos 23, versículo 26. 3, versículo 23. Mas no Romanos 6, versículo 23. Uau! A vitória da igreja. A vitória da igreja triunfante. Quando Deus traz o dom gratuito. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é de graça, não se paga. É de graça, é mahala. É Jesus Cristo. Deus começa a dar reviravolta no que aconteceu no jardim do Éden. Deus traz um filho seu que não pecou, embora esteve numa terra cheia de pecado. Mas o Adão estava numa terra que não tinha pecado, mas ele pecou. E Deus foi trazer um filho dele numa terra cheia de pecado, numa terra cheia de adultério, de prostituição, de impurezas, mas o filho dele não pecou. Uau, que me alegra. Isso, é por isso ele diz, o dom gratuito é de graça. Não se cobra nada, não se paga nada, é de graça. 1 hora você acorda e encontra ele, 2 horas você encontra ele. Qualquer momento é algo de graça. O véu já está rasgado, é de graça. O salário do pecado é a morte, sim, sabemos, mas o dom gratuito é Cristo Jesus. É por isso ele diz, já não há mais condenação para todos aqueles que receberam o dom gratuito que é Jesus. Aleluia. Estou muito feliz por saber que o dom gratuito é Jesus Cristo. Mas infelizmente ainda há pessoas que pagam com amuletos nas igrejas. Ainda há pessoas que pagam com amuletos nos curanderismos. Ainda há pessoas que estão a pagar aquilo que Cristo carregou sobre si na cruz de Calvário. Se nós formos a ver a palavra em Efésios 2, versículo 15, 16, 17, 18, 19, coisa maravilhosa. Versículo 16, a palavra diz o seguinte, na sua carne, no seu corpo, ele desfez o mandamento, aquele mandamento que era para a morte, para mim, Cristo já desfez. Aquele mandamento que era para me matar para toda a eternidade, Cristo entregou seu corpo e desfez esse mandamento. E na cruz de Calvário, uau, Cristo ele vai na cruz de Calvário, ele diz assim, já desfiz o mandamento, mas falta uma coisa. O que falta, Jesus? A reconciliação entre a igreja e Deus, a reconciliação de Deus com o seu povo. Haja reconciliação. E ele estende as suas mãos e diz, todo aquele que vier a mim, eu lhe entregarei ao Pai. Uau! Traz a reconciliação na cruz de Calvário.
O valor da cruz de Calvário é de reconciliar-nos com Deus. O valor da cruz de Calvário é de nos devolver para o jardim do Éden. É por isso ele, em Efésios 2, versículo 19, ele diz: a partir de já não somos mais peregrinos, já não somos mais estrangeiros, somos filhos de Deus. Aleluia. Abraça isso, meu querido irmão. Chamar-se filho de Deus, aquele que é chamado de filho de Deus, já não há mais condenação para ele, herda a vida eterna de Borla Mahala. Uau, glória a Deus. Já não há mais condenação. Você que estava condenado à morte por causa do pecado adâmico, Cristo já anulou na cruz de Calvário. Você estava condenado a morrer assim, na tristeza, na agonia, Cristo já carregou isso na cruz de Calvário. Você que estava condenado a morrer assim nesse sofrimento, tristeza, Cristo pagou. Receba o dom da graça. Aqueles que receberam o espírito da adoção, aqueles que receberam o espírito de ser adotados, de não ser mais forasteiros, de não ser mais estrangeiros, são chamados filhos de Deus, estão debaixo da graça, não estão debaixo da desgraça, mas sim debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Já não há mais condenação para ti, irmão. Já não há mais condenação. Ninguém deve te condenar. Nem o teu pai, nem teu irmão, nem teu amigo. Ninguém deve te condenar porque você aceitou Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for em mim. Não há corta-mato, não há amizade lá. Quando chegar lá, cada qual vai prestar as suas contas. Não serve o purgatório. Não. Salvação é de graça, é individual. É de graça. Meu querido irmão, se você pecar aqui na terra e morrer, nós podemos ficar a orar 670 anos. Você não vai herdar o reino. O tempo da graça é este. O tempo da salvação é este. O tempo de tu aceitares a Jesus Cristo é este. Aceita Jesus como teu Salvador. Aceita Jesus como caminho para herdar a vida eterna. Aceita Jesus, meu querido irmão, para de ser forasteiro. Para de ser, não sei qual é o nome que tu escolhes. Diz aí onde estás, meu querido irmão, se esteja a me acompanhar. Diga aí qual é o nome que o inimigo está preocupado. Meu querido irmão, o inimigo está preparado para levar maior parte do povo de Deus para o inferno. Ele já foi condenado. O inimigo não tem mais salvação. Mas você, meu querido, você ainda tem salvação. Sim, você que está sentado aí, que está a ver, você ainda tem salvação. Eu quero te dizer uma coisa. Na Bíblia que eu leio, adúlteros têm salvação. A Rahabe teve salvação. Toda pessoa tem direito à salvação. O único que concede salvação é somente Jesus. O único que dá a salvação para a vida eterna é Cristo. Já não há mais condenação para todos aqueles que estão debaixo da graça. Graça não é apanhar telefone. Graça não é apanhar dinheiro. Graça não é herdar o reino quando Cristo vier. Não. Graça é agora. Graça é a vida que Cristo nos deu e a morte que Ele levou. O momento da graça não será este. O momento que vier Cristo, Ele vem buscar aqueles que entraram na graça. Sabe por que o apóstolo Paulo diz graça e paz? Ele não diz paz e graça. Duas coisas são diferentes. Graça e paz. E paz e graça são duas coisas diferentes. Quando Cristo morreu, a graça já existia, mas os discípulos estavam escondidos lá dentro do quartinho deles, não tinha paz. A primeira palavra que diz, Jesus disse o quê? Paz. Uau! A graça já existia, que era Ele, mas faltava a paz. E quando Cristo ele entra, diz paz.
Imediatamente, graça e paz. Não pode haver a paz sem graça. It's impossible. É impossível. Depois o apóstolo Paulo diz, graça e paz. Uau! Receba o espírito da adoção onde estás. Receba, é um espírito de adoção. O espírito está conectado daqui e aí agora. A partir do momento que tu receberes esta palavra e tu ajoelhares e te entregar às mãos de Jesus, tu ajoelhares e dizer que Jesus, eu me arrependo, eu quero. O espírito de adoção, de ser chamado filho de Deus, é automático. E ele entra aí. Há poder que tira o pecado da morte. Há poder. Eu quero lançar um convite para ti, meu querido irmão, que me acompanha neste momento. Este é o tempo de você fazer uma reflexão. Quem sou eu? De onde eu venho? Para quem eu sou? E para onde eu vou? Deixa esse TPC para ti. Que faça essa reflexão. O inimigo é astuto. Ele não descansa. Ele não desanima. Ele sempre vai usar a sua astúcia. Vai usar sempre uma maneira de te enganar. Aceita Jesus. Aceitar Jesus não é dizer eu aceito Jesus. Aceitar Jesus não é fechar os olhos e ver Jesus. Não. Aceitar Jesus é renúncia de alguma coisa. Aceitar Jesus é contar história. Eu ontem colocava sainhas. Meu amigo estava fora todo momento. Aceitar Jesus é dizer eu fumava, bebia. Aceitar Jesus é dizer que eu tinha 5 esposas. Tenho uma. Aceitar Jesus é a mudança do caráter. Aceitar Jesus é santidade. Ser santo. Ser santo. Isso é que é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é guerra entre espírito e a carne. Aceitar Jesus é morte. Aceitar Jesus é carregar a sua cruz. Aceitar Jesus é ser apedrejado. É ser chamado de louco. Aceitar Jesus é começar a te chamar de orgulhoso. É te chamar de fanático. Aceitar Jesus é a vida eterna. Estavas condenado. Até você mesmo se condenou. Você diz que hoje não tem mais salvação. Se nós lemos o livro de Mateus 1, na árvore genealógica, está lá Rahabe, uma mulher prostituta que nem deveria estar na árvore genealógica. Mas está lá Rahabe lá. Está lá Ruth. Está lá Tamara. Mulheres de perfis duvidosos. Estamos lá na árvore genealógica do grande Jesus. Será um cigarro? Será infidelidade? Não é nada para Deus. A partir do momento que tu aceitas a Jesus, Jesus muda a tua história. Jesus não é uma pessoa que ele dá voltas. Só quer que tu abras teu coração. Ele, aos seus discípulos, dizia, eu bato. Mas no livro do Apocalipse, ele dizia, batem e eu entrarei. Mas no livro do Apocalipse ele diz, estou a bater. Estou a bater. Estou a voltar. Meu querido irmão, o que traz confusão na tua cabeça é falta da solução. O que traz confusão na tua cabeça é a falta da solução. Quem é a solução? Jesus. Aquele Jesus, filho de José, batizado no Rio Jordão, na Judeia,
na cidade de Jerusalém, da tribo de Judá. É só isso. É só isso. Só a solução para a tua vida. Que Deus te abençoe. Depois dessa pregação, te convido você a ajoelhar, né? Aceitar a Jesus, aceitar a Deus, aceitar herdar a vida eterna. Este mundo, papá, mamãe, estamos de passagem. As belezas deste mundo passam. Um dia tu precisarás desta pregação, não vais encontrar mais nas redes sociais. Um dia tu precisarás da Bíblia, não encontrarás mais. Um dia precisarás de um pastor para orar para ti, será tarde. Um dia has de querer pelo menos ouvir alguém dizer: Jesus, será tarde. Aceita Jesus. Que Deus te abençoe no poder de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.